Ele foi um excelente jogador, cabeceador, goleador, é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo até hoje. E ele era da seleção brasileira, numa época em que ele jogava com o Zizinho, Domingos da Guia. Então, até hoje, para muitos, o grande quinteto ofensivo do futebol brasileiro foi nesse tempo, com Jair Rosa Pinto, Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir Menezes, o Queixada. Enfim, 5 atacantes de peso, onde o Heleno era tão bom que colocaram ele de centroavante. O Ademir Menezes, centroavante do Vasco, artilheiro da Copa de 50, jogava de ponta esquerda para o Heleno poder brilhar e poder chamar a torcida para o estádio. Conta um pouco a história do começo, do começo assim, da vida esportiva dele. O Heleno chega no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, em 1933. E aí ele vai morar em Copacabana, na época Copacabana glamurosa, era grande Copacabana. O Heleno mora na Conselheiro Lafayette, que é no posto 6, e ele imediatamente vai para a praia fazer amigos, com 13 anos de idade. E os amigos que ele fez, Sérgio Porto, João Saldanha, Sandro Moreira, todos jogavam no time do Neném Prancha, que era o treinador famoso de frases impagáveis, enfim. E o Neném Prancha, então, foi o primeiro treinador do Heleno, botava o Heleno de zagueiro e o João Saldanha de centroavante. Depois, com o tempo, inverteu essa história, o João Saldanha ficou dando as butinadas nele lá na defesa e o Heleno vai para o comando do ataque. Agora, eu imagino os diálogos dele com o João Saldanha, porque o João Saldanha, nosso querido João Saldanha, também era muito brigão, muito polêmico, né? Muito. E eles têm casos engraçadíssimos, porque inclusive numa época que eles eram 2 garotões, o Saldanha, filho de dono de cartório, enfim, quase um playboy na época, muito mulherengo, assim como o Heleno, enfim, eles decidem morar juntos. E esse morar juntos foi um... Eles moraram juntos, hein? Foi por um período, acho que por alguns meses só, porque foi um terror para a vizinhança, porque os dois faziam festas homéricas, regada muita bebida, muitas mulheres, e que varavam a madrugada, isso em 1942, 43, quer dizer, é um outro Rio de Janeiro, uma outra época, né? Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, chega com e a hora é boa, e o samba começou. E fez convite a um tango pra parceiro. Em 1948, Heleno de Freitas vai para o Boca Juniors, na Argentina. E Luiz Mendes é o único locutor esportivo brasileiro a narrar tal fato. Como é que foi o jogo? O jogo foi sensacional. O Boca Juniors não ganhava há 12 partidas. E a contratação do Heleno de Freitas se deveu efetivamente a esse detalhe. O Boca Juniors precisava sacudir a sua imensa torcida, porque o Boca é o Flamengo da Argentina. E a torcida andava muito desgostosa. Mas quando essa torcida soube que o Heleno havia sido contratado e iria estrear contra o Banfield, no bairro de Banfield, em Buenos Aires, a torcida se mobilizou e foi inteira para o estádio. E, na verdade, o Heleno foi o grande motivo disso. Porque o Heleno, 2 anos antes, havia participado de uma seleção brasileira que disputou o campeonato sul-americano e que teve uma linha de ataque que ficou famosa e até hoje é considerada uma das maiores da história. Então, essa linha que marcou época fez um sucesso extraordinário na Argentina. O Brasil não ganhou a Copa América porque não ganhava nunca, só ganhava dentro de casa. Ganhava a Argentina ou ganhava o Uruguai nesse tempo. Então, mesmo assim, a seleção brasileira sempre apresentava um bom rendimento técnico e eles gostavam muito da forma como os brasileiros jogavam. O Boca Juniors faz uma proposta ao Botafogo, só que o Heleno era tão Botafogo que às vezes confundia se ele era maior ou menor que o Botafogo. E o Heleno não queria sair do Botafogo. Então, o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, ele falou para o presidente do Boca: olha, nem que dobre essa proposta, a gente vai perder uma referência nossa, aqui, um ícone nosso. E aí o Boca Juniors, em vez de dobrar, triplicou a oferta. E aí ficou difícil, tanto para o Botafogo quanto para o Heleno. Então o Heleno foi, digamos, o representante desse futebol que eles admiravam. E reforçou o Boca Juniors. E o jogo foi realmente muito afeição desse grande jogador brasileiro. Por quê? Porque ele fez 2 dos 3 gols que o Boca marcou.
O Boca venceu por 3-0. Mas no Boca Juniors o Heleno foi contratado a peso de ouro por ser um jogador muito temperamental. O Heleno era um caso de um jogador problema mesmo, porque ele era perfeccionista, não aceitava o erro do outro, e quando o outro era o próprio companheiro de time, ele humilhava o próprio companheiro de time, como pior do que seria se fosse um adversário. Muitas vezes ele foi expulso por humilhar próprios companheiros. É a atitude antiesportiva. Então ele era muito temperamental, briga com todo o time do Boca Juniors e só dura uma temporada lá. Ele brigava muito, né? Uma vez aquele Artigas que jogava no Flamengo, era um gaúcho, saiu correndo atrás dele, dando pontapé no bumbum do Heleno, e ele correndo pelo campo e o outro dando pontapé nele. A torcida do Fluminense, por exemplo, cantava aquela música: Helena, Helena, vem me consolar. É a torcida do Fluminense que pegava no pé dele. Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei e não encontrei, fiquei tentando a chorar, passei o resto da noite a chamar, Helena, Helena, vem me consolar. Anselmo, eu sou fluminense, estou me sentindo em casa. Foi a torcida tricolor que apelidou o Heleno de Gilda, né? Mas olha aqui, cara, deixa eu ler para você um outro tricolor, que é o Nelson, foi o Nelson Rodrigues. Ele fez uma crônica sobre esse lado mulherengo, lá do Heleno. Aí ele dizia que o Heleno era um grande namorador, que o Heleno tinha ido visitar um amigo que estava doente. Aí chegou na casa do amigo, todo mundo se apaixonou por Heleno. A mãe do amigo, a empregada do amigo, a mulher do amigo. Mas essa crônica do Nelson Rodrigues era a respeito de um boato que tinha circulado de que o Heleno tinha tido um caso com a Evita Peron. Aí, pô, esse caso da Evita Peron com o Heleno de Freitas é tudo que o Nelson Rodrigues... Mas teve mesmo? Ninguém sabe, né? Não sei. Eu sei que o Nelson, ele termina assim: digamos que ele foi um momento, e nada mais que um momento na vida de uma grande mulher. Agora eu quero ler outra coisa, que é o seguinte: é o Gabriel Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, que conheceu Heleno jogando na Colômbia, e lá na Colômbia o Heleno se apresentava com os dois Helenos, o encrenqueiro, o brigão, e o Heleno fantástico nos campos. Então o Gabriel Garcia Marques escreveu sobre Heleno dizendo o seguinte: em nenhum caso uma partida da qual participe Heleno tem possibilidade de se transformar no fracasso, porque vaiar da mesma maneira como aplaudir é uma forma coletiva de reconhecer publicamente um fato. Heleno de Freitas. Ele é um espetáculo, né? Exatamente.